Eu vou convidar aqui à frente, então, o pastor Manuel Alexandre Júnior, pastor Tiago Oliveira, também pastor Mário Pina. Eu vou pedir para que já fiquem sentados aqui, tá bem aqui à frente. Eu vou agora, apenas para o enquadramento geral, dizer algumas palavras, e antes de abrir o nosso diálogo, eu gostava de fazer um pequeno enquadramento acerca da igreja local e também da cooperação, de acordo com os padrões doutrinários dos batistas históricos. Então, se o irmão não é batista, não fique chateado, tá bem? É apenas para o irmão perceber qual é o fundamento da nossa fé, mas se o irmão é de uma igreja congregacional e bíblica, vai estar bem próximo daquilo que os batistas também creem. Se por acaso eu cometer algum equívoco aqui, nesta pequena introdução, os irmãos, portanto, os pastores estão aqui, poderão me corrigir naturalmente. Então, vamos começar deste enquadramento. Nós cremos que toda igreja local deve ser autônoma e livre de interferência de qualquer autoridade externa, seja ela eclesiástica, seja ela política. Ainda que os membros de uma igreja local manifestem grande lealdade tribal à sua denominação, eles são apenas membros de igrejas locais que cooperam de um modo voluntário com associações regionais e nacionais. Literalmente, nenhuma estrutura para-eclesiástica pode reivindicar qualquer poder ou autoridade sobre as igrejas locais. Nenhuma congregação precisa continuar filiada a qualquer convenção ou a qualquer associação específica, neste caso, para continuar a ser uma igreja verdadeira. A filiação a uma associação de igrejas, ou um acordo, uma convenção de igrejas, não está ordenada na Bíblia, contudo, não está proibida. Então, não é proibido. A igreja local, ela pode promover muito melhor o evangelho do Senhor Jesus Cristo, cooperando com outras igrejas de convicção semelhante, numa estrutura organizada, e tal organização, ela existe e funciona pela vontade das igrejas que escolhem se envolver naquela cooperação. A cooperação, ela é voluntária e ela pode encerrar também a qualquer momento. Este é o primeiro ponto, acerca da autonomia da igreja. O segundo tem a ver com uma outra característica histórica dos batistas. A cooperação voluntária entre igrejas locais também faz parte da identidade batista. As primeiras associações de igrejas surgiram em resposta à necessidade de cooperação para missões. Por exemplo, os batistas ingleses, eles se viram obrigados a criar uma associação para viabilizarem a obra missionária e a obra para enviar, por exemplo, William Carey para a Índia. Portanto, eles se envolveram nisso logo no princípio. Em 1814, a primeira convenção das igrejas, no caso de igrejas batistas nos Estados Unidos, ela foi organizada para apoiar o trabalho missionário de Adoniram e também Ann Judson, na Birmânia. Portanto, já surgindo com um propósito também missionário. A princípio, essa convenção de 1814, ela não era mais do que uma assembleia que reunia, portanto, os mensageiros das várias igrejas a cada 3 anos. Eles tratavam das necessidades do trabalho missionário e juntos buscavam soluções a cada 3 anos. As igrejas representadas ali votavam por meio de seus mensageiros. Igualmente no Brasil, a primeira convenção das igrejas batistas no Brasil, a Convenção Batista Brasileira, ela teve início em 1907. Igualmente, a Convenção Batista Portuguesa em 1920. Por outro lado, apesar dessa característica da identidade batista, o modelo vigente de cooperação sempre corre o risco de crescer e também se descaracterizar ao longo do tempo, ameaçando o papel único da igreja local como agência do reino de Deus. Por exemplo, quando um órgão se estabelece acima das igrejas locais, tornando-se dona de patrimônios, de departamentos mobilizadores, de seminários e afins, corre-se o risco de que ela venha a se tornar como um fim em si mesma, ao invés de, por exemplo, um meio para um fim maior, e por fim não atender mais
como um facilitador da grande comissão, o que é o propósito fundamental da cooperação. Dito isto, lembro-me de apenas para provocá-los um pouco, lembro-me de um irmão magoado com uma convenção específica, depois de ter assistido os debates calorosos, e com muito receio acerca do comprometimento da identidade doutrinária de sua igreja local, e ele, muito chateado, saiu daquela assembleia dizendo o seguinte: aprendi uma coisa, Deus criou a igreja e o diabo a convenção. Mas ele está errado. Isso é uma noção triste, é uma noção de revolta. Porque mesmo que uma igreja local não deva ser regida de fora, externamente, isso não significa que seja ideal que ela caminhe sozinha, que ela seja uma ilha, como fomos hoje exortados aqui pela palavra de Deus. Boa parte dos problemas, dos nossos problemas, é o culto ao próprio umbigo. E esse é um desafio. Essas alianças e parcerias ministeriais, elas servem como fator de convergência e uma exibição da nossa unidade, da nossa fé também. Portanto, de alguma forma, cada geração de batistas precisa encontrar um caminho para trabalhar em conjunto para a causa do Evangelho. Portanto, vamos ter uma conversa muito solene neste momento, tocando nestes pontos. E eu vou começar por fazer uma pergunta. Eu acho que eu vou deixar este microfone com os irmãos. Deixa eu posso tirar primeiro. Já tem aí, pastor Alexandre. Um microfone para ficar consigo. Tá bem? Eu vou fazer a primeira pergunta para os nossos queridos irmãos. Eu vou começar, como o pastor Alexandre é o mais velho aqui, dentre os pastores que estão aqui hoje, ele vai falar por último. O mais sábio, né? Ele fala por último. Nós temos aqui 3 pastores, pastor Tiago Oliveira, todo mundo conhece, pastor Mário Pina também está conosco, e pastor Alexandre Júnior. Então, nós temos aqui 3 representações interessantes, porque o pastor Alexandre já passou pela associação, com experiência, pela Convenção Batista, o pastor Tiago também, até nos Estados Unidos, e também o pastor pela AIBER também. Portanto, temos aqui uma representação batista excelente. Então, a primeira pergunta que eu faço para o pastor Tiago Oliveira, a pergunta fundamental, já para pegar o ponto da pregação inicial: o que significa a autonomia de uma igreja local? Antes de falar de cooperação entre as igrejas, que nós discutimos aqui para o nosso crescimento, o que significa isso? A nossa igreja local é autônoma. A pergunta que o pastor Leonardo já respondeu. Número 1, refere-se à questão do governo e da vida da igreja. Portanto, que nós não acreditamos que biblicamente existe qualquer autoridade humana fora da igreja local. E, portanto, o Senhor da igreja é o Senhor Jesus, mas que as igrejas locais são autónomas no seu governo. Por outro lado, a palavra autonomia, o termo, também a distancia ou contrasta com independência. Portanto, autonomia é diferente de independência, porque acreditamos que as igrejas são autónomas, mas interdependentes, em primeiro lugar porque se reconhecem umas às outras, em segundo lugar porque cooperam numa missão comum. E, portanto, a autonomia, por um lado, protege aquilo que é a autoridade que as Escrituras dão exclusivamente à igreja local. Por outro lado, protege também a ideia de que essa autonomia seja independência, como se o reino de Deus ficasse limitado a uma igreja local. Eu tenho uma pergunta para o pastor Mário Pina, e ele pode também agregar o que o pastor Tiago acabou de mencionar. Como que os batistas, pastor Mário, uma vez que são igrejas autônomas, igrejas locais, então não faz sentido nós falarmos, por exemplo, a Igreja Batista do Sul, por exemplo, os batistas do Sul, vou pegar um exemplo fora. Não faz sentido porque nós somos congregacionais, então não é uma denominação como poderíamos falar com os metodistas ou com os presbiterianos. Como é que funcionaria, então, essa cooperação entre igrejas batistas? Então, o pastor poderá também falar um pouco da sua experiência na AIBEN, e depois também eu vou deixar o pastor Alexandre partilhar conosco a sua experiência histórica no país também. Muito bem. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui a partilhar
um pouco da experiência que tem sido a IBEM. A IBEM surgiu nos anos 80, aqui em Portugal, num esforço missionário de norte-americanos. Começou na Ramada, a primeira igreja a ser plantada, estendeu-se até Loures, e um ano depois de a igreja em Loures iniciou-se uma igreja em Miratejo. Eu sou originalmente do Barreiro, de onde eu cresci. A nossa igreja não foi plantada por missionários da IBEM, mas sim por missionários do Canadá, nos anos 50. E mais tarde a nossa igreja acabou por integrar a missão ou a associação da IBEM. Aquilo que eu tenho experimentado é um grande auxílio por parte das igrejas que fazem parte da nossa associação. Bem no início, quando foi necessário estudar, houve apoio de outras igrejas nesse esforço de que eu pudesse ter uma formação teológica. Depois também, no regresso, a direção para o que é que eu devia fazer, como é que eu devia ministrar. Embora o seminário me tivesse dado muitas ferramentas, o facto de estar debaixo de pastores mais experientes, ver o ministério deles foi essencial para saber como ministrar na igreja local. E um pouco também como foi colocada na história do movimento batista, tanto em Inglaterra e em outros lugares, no envio de missionários. O facto de termos outras igrejas que se colocam ao nosso lado tem sido muito bom para apoiar outros no campo missionário, na plantação de igrejas. Neste exato momento, a nossa igreja está unida com a segunda igreja batista do Barreiro, com a Igreja Bíblica da Amadora, para que nós possamos plantar uma igreja em Vendas Novas. Temos visto a necessidade de plantar uma igreja ali, então temos esse esforço em vários setores para que possamos chegar a plantar uma igreja naquele local. Pastor Manuel Alexandre, o pastor tem alguns aninhos de ministério? 60? 62 ou 61 anos? Não, casado, mas de ministério tem um pouco mais. 63, 65 anos de ministério. Na sua experiência, pastor... 65, 68. Entre 65 e 68 anos de... 68. Portanto, na sua experiência, ao longo desses anos aqui em Portugal, quais foram as experiências que o pastor teve e os conselhos que poderia deixar para nós em termos de cooperação entre igrejas batistas, uma vez que já passou sempre pela convenção, mas também teve pastoreando até uma igreja da associação, lá no passado. Eu gostaria de ouvir um pouco, e nós também gostaríamos de ouvir um pouco a sua experiência, porque é um desafio. Uma igreja local, autônoma, como é que ela se relaciona com outras e mantendo essa relação pacífica, ordeira, para a plantação de igrejas, para fazer missões mundiais, nacionais. Queríamos ouvir um pouco também e a sua trajetória, pastor. Em primeiro lugar, pois, quero cumprimentar todos os estimados irmãos e irmãs. O que me está a ser pedido é, de facto, daria para 1 hora, mas como é que eu vou fazer isto? Eu nasci no Evangelho e converti-me, permitam-me começar por aí, num tempo áureo do trabalho batista em Portugal, em 1950. Um tempo de avivamento, um tempo, de facto, marcado por uma vivência cristã muito forte e pela entrada de uma junta missionária que tinha um espírito de evangelização, de total entrega à obra do Senhor, que foi a Missão Batista Americana, os batistas conservadores que vieram e que trabalharam fundando o Seminário de Leiria e depois desenvolvendo o seu ministério em função dele, visitando todos os fins de semana igrejas, promovendo a ação evangelística missionária com grande fôlego espiritual. 4 dos professores que eu tive, todos eles andaram na Segunda Guerra Mundial. Um deles passou por momentos terríveis em que estavam escondidos numa casa que foi bombardeada e saíram 24 deles e esconderam-se pelo mato. E com esta
e com isto eles ficaram em tal situação de aflição que apenas 2 sobreviveram, foi ele e um colega. Isso foi altamente traumatizante e mudou a vida dele, porque o ideal dele era vir a ser um pianista, e um pianista de nome, e tinha carreira para isso, mas as mãos ficaram esfaceladas, sujeito primeiro a uma operação que não resultou, depois com um martelo de madeira, diz ele, partiram-lhe os ossos todos das mãos e tornaram recolocá-los no seu devido lugar, e mesmo assim ele chega a Portugal em 1950 com mais 3 colegas numa ação missionária de grande fôlego. Passaram pela minha igreja, Marinha Grande, Leiria, uma série de outras igrejas de norte a sul do país. Ele tocava trompete e piano. O pai do irmão que esteve connosco na semana passada tocava marimba, e um outro irmão tocava clarinete e piano também, e faziam um trabalho extraordinário de avivamento a fundo, com a proclamação da palavra viva e com entusiasmo tremendo. Foi com eles, e com Samuel Fairclough, que se estabeleceu o seminário de Leiria, onde foi formada toda uma geração de gerações, que foi mais de meio século de ministério, de que eu ainda sou fruto, e que de facto foi uma bênção sublime. Isso marcou-me profundamente a minha vida. Minha igreja, que tinha menos de 50 membros, em 2 anos estava com 185 membros. E os irmãos podem ver que por aqui não foi só ela. Leiria fundou várias igrejas por esses tempos. Marinha Grande fundou várias igrejas também à volta. Uma delas, Matos, que celebrou 70 anos, a igreja onde nasceu para Jesus o nosso irmão pastor, depois José Pinto Ferreira. E foi assim, foi nesse ambiente que eu nasci espiritualmente, que eu dei os primeiros passos. Foi com 16 anos que eu fui para o seminário, para fazer o pré-seminário, a parte do liceu e algumas disciplinas bíblicas, e mais 3 anos para fazer a parte teológica, propriamente dito, tendo terminado em 1958, e começando logo a colaborar com o seminário também como professor. Aí fiz os 2 primeiros anos para um mestrado, recebi a oferta de bolsa para ir aos Estados Unidos cumprir esse mestrado, que aconteceu em 1963, mas entretanto havia um problema. O campo estava praticamente dividido em 2 metades, dividido no bom sentido, das igrejas, cerca de metade na Associação de Igrejas Batistas Portuguesas, que fora fundada em 1947, e a Convenção Batista Portuguesa, que nessa altura atravessava de facto uma crise e que tinha poucas igrejas. É curioso porque nos dias dos meus anos, agora em agosto, o pastor Abel Pego telefonou-me a dar-me os parabéns e recordou que já tínhamos conversado algumas vezes uma coisa que na vida o impressionou sobremaneira. E foi o seguinte: eu depois fiz o seminário, fui consagrado ao ministério, fui consagrado na Igreja Batista de Mangualde, que estava afiliada na Associação de Igrejas, e também Viseu, eram igrejas fundadoras da Associação de Igrejas Batistas Portuguesas. E foi essa a Assembleia Geral da Associação de Igrejas Batistas na Marinha Grande, que era a minha igreja-mãe. E o pastor Abel seria um miúdo de 11, 12, 13 anos de idade, mas foi com os pais. E ouviu uma coisa que o impressionou, e de vez em quando ele troca isso comigo. E foi o seguinte: a certa altura, um membro da Assembleia, da Associação de Igrejas Batistas, referiu-se aos irmãos e aos pastores da Convenção como os nossos adversários. E disse ele que eu pedi a palavra, me levantei, um miúdo de cerca de 22, 23, 24 anos, tanto, de idade, e disse: meus irmãos, os irmãos da Convenção Batista Portuguesa não são nossos adversários, são nossos irmãos. E é assim que nos devemos tratar uns aos outros.
E ele deixou isto de tal modo gravado que não se cansa de repetir esta mesma expressão. E é isso mesmo. Nós somos todos igrejas evangélicas batistas e numa linha conservadora de vida, de testemunho e de fé, temos uma missão a cumprir que é comum, desenvolvendo ministérios que são de cooperação praticamente paralela e convergente, cada qual de alguma maneira a seu modo e com certas ênfases. Pena foi que esta junta missionária conservadora que esteve em Portugal entre 1950 e 1964 não tenha continuado. Mas o pensamento daqueles irmãos era um. Nós viemos para Portugal para trabalhar com todas as igrejas batistas e não apenas com aquelas que estão numa união de igrejas ou noutra. Temos tentado trabalhar com todos, mas os irmãos da associação dizem que só continuam a colaborar connosco se nos desligarmos de não colaborar e não colaborarmos mais com os irmãos da Convenção. Os irmãos da Convenção, por boca de um tão celebrado pastor António Maurício da Igreja de Leiria, pois que foi a Convenção que convidou esta junta a vir trabalhar para Portugal, mas tinha a mesma posição em relação à associação. Eram tempos difíceis. E há tempos difíceis. Nós somos humanos, há muitas contradições no percurso de décadas e de séculos, e de facto nós somos uma obra que vimos de 1888 e que já fiz só a convenção, que nasceu em 1920, já fez 100 anos, há 4 anos atrás. De maneira que, estimados irmãos, são estruturas de cooperação que nos ligam e interligam. Umas vezes complicam, outras vezes simplificam e facilitam. E foi uma grande pena estes irmãos terem voltado. Eles fizeram aquilo a que chamaram. Entretanto, eu estava nos Estados Unidos a fazer o mestrado e voltei, vindo eu de barco, porque trazia muitas coisas, entre elas um órgão eletrónico para a minha igreja em Viseu, e vinha de navio e os pais deste irmão, com ele também, passaram por cima de nós de avião de regresso definitivo aos Estados Unidos. E no ano seguinte, aquele que era pastor também da Igreja de Leiria naquela altura, pois se despediu, fez aquilo que chamou uma retirada estratégica e o seminário e toda a sua ação aqui em Portugal cessou. Não é fácil nós caminharmos juntos e trabalharmos unidos continuamente. Há de haver sempre alguma diferença, seja de ordem doutrinária, seja de ordem ética, seja do que for. Agora, nós como igrejas batistas, somos a criação de Deus. A igreja batista, não, as igrejas em geral, e nós como igreja, somos criação de Deus. Foi Deus que criou a sua igreja. A igreja é de Jesus. A igreja é soberana, é autónoma, mas é soberana. Ela tem todo o poder. Ela sente que em Portugal tem sido o nosso triste fado, desculpem-me esta expressão, tem sido o de sermos uma comunhão de igrejas relativamente pequenas, não é? Em que haverá hoje, mesmo hoje, se calhar nem meia dúzia delas que ultrapassa os 200 membros. Portanto, somos uma estrutura de cooperação muito pequena. E isso tem a ver realmente com o desenvolvimento da nossa história. E por isso o estar ligado a uma estrutura de cooperação, igrejas pequeninas, a unir os seus esforços numa estrutura de cooperação para fazer avançar o reino, sobretudo em 3 áreas. A área de missões nacionais e mundiais e a área da educação teológica. E, de facto, são estes os caminhos que, sobretudo, nos têm ligado e interligado. E os irmãos vejam que, sendo estas as 3 áreas, em que ponto elas se encontram atualmente?
E quanto nós não poderíamos e deveríamos já ter feito se permanecermos mais unidos e, sobretudo, na doutrina, na palavra. E termino esta minha primeira intervenção, desculpem o alongamento, com esta referência simples. Há 3 grandes pilares que nos sustentam e que sustentam a nossa colaboração e o nosso avanço no Evangelho. E isto é uma palavra muito séria para as igrejas locais, como é para as uniões ou convenções ou alianças ou associações de igrejas. Estas são servas das igrejas, estão ao serviço das igrejas. Associações e convenções estão ao serviço das igrejas, são servas das igrejas. As igrejas nomeiam os seus líderes e eles vão dando conta da obra que vão fazendo às igrejas. Não podem pôr-se acima das igrejas, nem procurar coordenar ou articular ou governar a vida das igrejas. São para unir e não para dividir. São para cultivar o amor e não o seu contrário. São para pôr a palavra de Deus no centro e não o seu contrário. E estes seriam os 3 grandes pilares que eu gostaria de deixar hoje muito claros aqui, porque nós atravessamos grandes crises espirituais no nosso país atualmente. E eu que me orgulhava de, como batistas, sermos o maior movimento e mais dedicado e fiel à palavra no nosso país, hoje, se calhar, já tenho mais cuidado em dizer isso. E porquê é que isto acontece? Porque há outros irmãos que têm lutado pela palavra e pela verdade. E nós temos lutado pela palavra e pela verdade. A Bíblia, irmãos, na igreja local e em todas as igrejas ligadas a uma cooperação, é a autoridade suprema em matéria de fé e prática. E a nossa declaração de fé começa precisamente por dizer que a Escritura é a nossa única e exclusiva regra de fé e prática. É assim que começa a nossa declaração de fé, aprovada em 1975 da Convenção Batista Portuguesa e revista e alargada em anos recentes, também pela mesma comissão que eu integrei nas 2 vezes. Portanto, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é toda a nossa base de apoio e de sustentação. E é na Bíblia e só na Bíblia que nós nos escudamos para defender a nossa fé, para anunciar a nossa fé, para proclamar a nossa fé. A igreja que se desvia deste caminho, desvia-se de Cristo e da sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E toda a Escritura, não só uma parte dela, é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, etc, etc, etc. Nós sabemos isto, mas toda mesmo, a começar pela narrativa da criação, a percorrer todos os livros da Escritura do Velho Testamento, onde está tudo o que no Novo Testamento vai a cumprir-se. E o Novo Testamento como precisamente o cumprimento dessa revelação divina, que é a autoridade suprema para governar as nossas vidas em toda e em qualquer circunstância. Qualquer desvio, porque pequeno que for a este nível, é razão para nós repensarmos a nossa cooperação, tanto nacional como internacional. Eu sei que estou a dizer coisas muito sérias e muito graves, e que mexem com realidades a que nós estaremos mais ou menos diretamente ligados. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa autoridade. Se nós deixarmos de acreditar na Bíblia como a palavra
autorizada e suprema e suficiente e infalível de Deus. Desde o primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do Apocalipse, na sua totalidade, nós estamos a atrair a nossa razão de origem, a nossa razão de ser. E, porventura, nos temos desviado daquela fé simples que abraçaram quando nos entregamos a Cristo e nos convertemos. O outro grande pilar é o amor. E também aqui, meus irmãos, temos falhado profundamente. Há igrejas, a minha na Amadora também tinha essa expressão lá no fundo. Deus é amor. E é verdade. Mas não é amor de palavra, nem de fachada, nem de um quadro no fundo a dizê-lo. É amor verdadeiro no coração, e na alma, e na vida, e no testemunho, e na fé dos filhos de Deus. E nós todos temos de curvar-nos realmente em grande humildade no reconhecimento que temos falhado no amor. Não amor eros, que é o amor egoísta. Eu amo-te porque te quero, porque quero possuir-te, etc, etc. Não, é o amor, é também o amor filia, o amor da amizade, o amor da reciprocidade. Eu amo-te porque tu me amas. Tu amas-me porque eu te amo. Nós gostamos um do outro. E isso é muito bom para a nossa comunhão. Somos amigos. Mas, acima de tudo, a palavra que rarissimamente é usada nas escrituras da literatura grega, desde Homero por aí afora e até aos tempos do Novo Testamento, não é esta. Esta palavra é raramente referida, porque não ousavam chegar a tal, mas é a palavra-chave do Novo Testamento para amor. Continuamente repetida, ágape. E ágape significa o quê? Amor de renúncia, amor de dádiva, sem nada esperar em troca. De maneira que o que a Bíblia nos ensina a este nível é que quando nós temos um problema com alguém, não devemos ficar à espera que quem nos ofendeu venha ter connosco. Devemos nós, os ofendidos, ir ter com a pessoa e procurar reconciliar-nos com ela. E, naturalmente, que a Igreja é o grande centro que tudo depois, como disse o Senhor Jesus, se não te ouvir, se não ouvir as testemunhas, leva-o à Igreja e considera-o como publicano e pecador se não se arrepender. Nós todos temos tudo na Bíblia, todo o ensino. Este amor é um amor divino, não é um amor de natureza humana, é um amor divino. Mas é o amor que, pela maravilhosa graça de Deus, Ele me concedeu ir cultivando ao longo da minha vida. E hoje posso dizer diante de todos vós, sofri muito, muito a todos os níveis. Sobretudo de falsos irmãos e outras coisas mais. Mas digo-vos uma coisa, eu não tenho um sentimento negativo nenhum contra ninguém, nem contra amigos, nem contra irmãos, nem contra inimigos. Tudo coloco nas mãos de Deus. E estou ao serviço de todos, desde que me deixem ir até aí, para me curvar e fazer o que for possível para promover uma reconciliação no amor de Cristo. Cristo é digno. O amor de Deus merece tudo. Jesus Cristo dá-nos o exemplo maior. No capítulo 13 de João, irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz-nos que, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Judas também. E o terceiro pilar, efetivamente, é visão missionária. Paixão na alma, no coração, na alma, na vida.
Aqueles irmãos ajudaram-me quando eu estava ainda na fase intermédia da minha preparação no seminário para um ministério. Eles ensinaram-me coisas maravilhosas. Ensinaram-me, por exemplo, a fazer jejum. E um jejum de 24 horas, sem comer nem beber, de joelhos na presença do Senhor. Mudou a minha vida para sempre. E muitas coisas maravilhosas que, se tivesse ocasião, poderia compartilhar convosco. Mas, queridos irmãos, igreja é isto. Cooperação inter-igrejas é isto. As igrejas devem juntar-se a outras igrejas para fazer juntas o que sozinhas nunca conseguiriam fazer. Por exemplo, sustentar um missionário. Por exemplo, avançar para a abertura de um novo trabalho, etc, etc. E tanto, nós estamos verdadeiramente mortos, espiritualmente falando. E a minha alma agoniza sempre que eu me detenho nestas coisas no meu gabinete e até na minha cama, às vezes, por altas horas da madrugada, a pensar, a refletir, a orar, a amar os meus irmãos e orar, às vezes, por cada um individualmente, nas mais diversas circunstâncias. Irmãos e irmãs, ser igreja de Jesus Cristo, conforme Jesus Cristo nos ensinou, porque deu tudo, deu-se a si mesmo, e esvaziou-se voluntariamente das suas excelências e atributos de divindade para se fazer tão somente igual a nós e não fazer uso de nenhum dos seus atributos divinos. É isso que lemos em Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Esvaziou-se de si mesmo e esvaziado de tudo aquilo que divinamente ele era, assumindo a forma de homem, tornou-se escravo. É o que diz o texto. A palavra é escravo, doulos. E colocou-se ao serviço de todos, para que por amor de todos, dando a sua vida no Calvário, alcançasse alguns para a redenção eterna. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que é por aí que passa a essência do Evangelho. E dou graças a Deus, porque nunca teria chegado ao ponto a que cheguei e não estaria seguramente aqui se Deus não tivesse ajudado, me tivesse ajudado ao longo dos anos a ser um discípulo fiel. E todos os dias me curvo para lhe pedir perdão, porque não, mesmo assim não o consigo ser como ele o merece. Obrigado. Obrigado, pastor Alexandre. Nós tivemos aqui, então, agora uma partilha da experiência do pastor Alexandre, tanto na associação, com Convenção Batista Portuguesa. Também o pastor Mário partilhou um pouco acerca da sua experiência na IBEM. Eu queria perguntar ao pastor Tiago Oliveira, como pastor da primeira Igreja Batista de Lisboa, igreja centenária, não é? Neste momento, o pastor também é o diretor e o deão acadêmico do Martin Butzer, Portugal. E acredito que tem algum relacionamento também com a The Pillar Network, eu não sei. O pastor poderia partilhar como é que hoje acontece essa cooperação na primeira igreja, quais são os conselhos, os sentimentos que o pastor também tem, depois de ouvirmos tudo isso que já foi dito. A minha experiência é toda ela na mesma denominação. Portanto, eu cresci no contexto batista, converti-me numa igreja batista, portanto, ela é toda denominacional nesse sentido, portanto, não é muito diversa nesse aspecto, mas é muito diversa nas experiências em diferentes contextos. Porque eu cresci numa igreja batista independente, a igreja que pastorei neste momento, e independência, enquanto eu crescia até à minha adolescência, significava tanto o facto de não estar ligado a nenhuma associação ou convenção, mas também era uma questão de atitude, portanto era uma questão mais de autossuficiência e um pouco de...
Foi onde estive durante 17 anos. E aí o meu contexto já foi dentro da própria convenção, e aí estive completamente envolvido na cooperação dentro da CBP. 10 anos depois também nos Estados Unidos, onde vivi uma outra realidade, também de cooperação e de valorização da cooperação, mas dentro de uma cooperação com igrejas batistas reformadas. E, portanto, devem ter em consideração que eu só regressei a Portugal há pouco menos de 3 anos. Portanto, muito pouco tempo ainda aqui deste lado. A primeira Igreja Batista de Lisboa não faz parte de nenhuma associação ou convenção em Portugal, mas faz parte desde o ano passado de uma rede internacional de igrejas que teve origem dentro da própria Convenção Batista do Sul, mas que se alargou internacionalmente e está hoje em todos os continentes. A nossa decisão foi uma decisão estratégica, portanto, a Bíblia ensina-nos, ou pelo menos temos essa evidência enquanto lemos as Escrituras, e essa é uma necessidade, portanto, as igrejas cooperam entre si, mas as Escrituras não nos dão um método, e, portanto, as escolhas das igrejas locais, elas são essencialmente estratégicas, certo? Portanto, a lógica de cooperação deve ser por afirmação e por missão, e não por negação dos outros. Não é? Portanto, a nossa pertença à rede Pillar, a esta rede internacional de igrejas, ela não existe em oposição à AIBEM. Já agora, sabem o que é que significa AIBEM? Quantos é que aqui não sabem o que é que significa AIBEM? Associação das Igrejas Batistas para a Evangelização Mundial. É isso? Nem contra a convenção ou contra a associação, mas qualquer... Aqui sim, pelos vistos. E, portanto, penso que esse é um aspecto essencial, que é cada igreja local deve pensar estrategicamente. Penso que a cooperação não deve ser, ou parceria com outras igrejas, não deve ser parte da discussão, deve estar como assumida, porque a igreja uma igreja local não deve ser autossuficiente, o reino não se extingue numa igreja local, mas a forma como ela acontece acaba por ser uma questão de prudência, sabedoria, estratégia, certo? E, portanto, no nosso caso, nós consideramos sábio dentro do nosso contexto e até com questões de visão e de um mundo diferente que vivemos neste momento também, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de trabalho missionário, de fazer parte de uma rede internacional de igrejas e, portanto, fazemos parte dessa rede que se estende depois a uma série de parcerias, seja com o seminário e com outras associações que, de uma forma ou de outra, têm parcerias connosco e nós com eles, de forma a servirmos melhor. Uma pergunta mais para cada eu estive a estudar um pouco o cenário nacional e notei que, e o pastor Manuel Alexandre citou isso claramente também, de que a esmagadora maioria das nossas igrejas batistas, elas têm menos de 100 membros. São pequenas igrejas, geralmente 50, 55, 60 membros, menos que isso até mesmo. E em vilas, cidades, às vezes vilas isoladas, freguesias, há um isolamento geográfico, muitas limitações. E como é que nós poderíamos cooperar, promover uma cooperação nacional e até mesmo promover missões mundiais, porque o mandato de Jesus é claro, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Jesus, ela deixa para nós uma questão séria. Eu não posso, porque sou uma pequena igreja, com 50 membros, com muitas necessidades financeiras, que acaba que as igrejas, elas pensam acerca de si mesmas como sendo igrejas missões, porque nós somos tão necessitadas também, as igrejas e tal. Então, não faz sentido pegar um pouco do que nós temos para ajudar outras. Portanto, existe essa questão de que nós temos igrejas pequenas, com necessidades,
e às vezes falta esse sentimento de cooperação. Mas a ordem de Jesus é clara. Este evangelho tem que chegar a todas as nações, e todos temos essa missão. Portanto, como é que pequenas igrejas poderão fazer missões nacionais e mundiais? Portanto, esse é um desafio, senão pela cooperação. Pastor Alexandre, na sua experiência, em termos de missões mundiais, eu não tenho uma visão tão clara, de mais ou menos, do que acontece agora, dessa mobilização de evangelização mesmo, espalhando a mensagem do reino, do evangelho para outras nações. Como é que isso tem sido feito e qual o conselho que o pastor deixaria para nós aqui em termos de ação prática para um tipo de trabalho que vai tanto local como mundial? Missões. Eu estava a dizer que as nossas igrejas são pequenas e temos muitas necessidades. Como é que essas igrejas pequenas, em lugares remotos do país, temos aqui um pastor de Monção, Pias, Valência, tem mais alguma? Caminha também, são pastor de 4 igrejas aqui. São missões. Mas será que ele também poderia ajudar e participar também de um trabalho de ajuda entre aquelas igrejas para apoiar um trabalho de plantação no país e até mesmo missões mundiais? Como é que essas igrejas pequenas poderão cumprir esse mandato de Jesus? E não olhar só para si mesmas. Como é que podemos fazer isso num cenário como Portugal? Um resumo grande, não é? Eu penso que, em termos ideais, se as estruturas de cooperação que nós temos funcionarem ou funcionassem dentro dos parâmetros da orientação bíblica, eu penso que elas foram criadas, de origem foram criadas mesmo para isso. Para juntarem esforços, numa mordomia sagrada, juntarem esses esforços e utilizarem-nos com sabedoria, ouvindo a voz das igrejas sobre isso, por via de relatórios e outras coisas mais, em assembleias de associações, ou de uniões, ou de convenções. De facto, eu penso que, em termos ideais, estando todos unidos confessionalmente, nos princípios basilares da fé cristã, porque associações há muitas, convenções há muitas, organizações para fazer coisas extraordinárias, como a ação social e outras coisas mais, há muitas. Não precisa de ser a partir das igrejas por convenções ou associações de igrejas ou coisa do género. Há muita possibilidade de fazer essas coisas. Mas há coisas que só se podem fazer a partir de igrejas unidas. Unidas na mesma fé, unidas na mesma doutrina, unidas nos mesmos valores, unidas nos mesmos ideais, unidas nos mesmos propósitos. E isto não é humanamente fácil. Nós sabemos que não é. Não é humanamente fácil. Por isso que em todo o ato de cooperação, creio que precisa de haver muita humildade e muita interdependência e muito diálogo e muita complacência. Eu creio que, de facto, tem de haver sempre canais abertos, por exemplo, entre uma associação e as igrejas que a compõem, entre uma convenção e as igrejas que a constituem. Eu terei sido de longe o pastor que foi mais anos presidente da Convenção Batista Portuguesa. 12 anos e 7 meses. E 7 meses porque as assembleias, até uma revisão de estatutos e regulamentos e outras coisas mais, eram na segunda quinzena de setembro e depois passaram para abril. E, portanto, eu, no último mandato, cobri isso, porque tudo isso foi feito nos meus mandatos, todas essas transformações, que de algum modo foram uma autêntica revolução. Eu devo dizer que houve um casal de missionários, entre outros, naturalmente, mas que se distinguiu
de tal maneira nos anos 60 e 70 que eles marcaram profundamente Portugal. Foi o casal Tennyson. Há uma casa Tennyson no acampamento batista. O acampamento batista foi comprado com dinheiros dos conservadores, dos batistas conservadores que fundaram também o seminário. Os irmãos ouviram no domingo o testemunho do irmão Jonathan Lewis sobre esse respeito. Há todo um património, uma sequência de princípios e de valores que se têm mantido. E há igrejas que têm transitado de uma estrutura de cooperação para outra e vice-versa várias vezes. Porque tudo isto tem as suas flutuações. As convenções, as associações, já houve uma União Batista, uma Aliança Batista, etc, etc. Houve pelo menos 15 periódicos na denominação. Hoje não há um sequer, nem o Semeador Batista, de que eu fui presidente, diretor quase 15 anos. E o Dr. António Maurício, desde as suas origens, por várias décadas. Meus estimados irmãos, o que eu sinto hoje é que nós chegamos a um ponto em que precisamos nos encontrar para conversar a nossa história, para conversar a nossa realidade, para humildemente nos encontrarmos. Somos pequenos demais. Eu sinto profundamente no meu coração, não há dia em que eu não pense nisto. Irmãos já viram, eu não sei, não me chegaram os documentos da Assembleia Convencional, das últimas Assembleias Convencionais. Alguém me disse que atualmente são 5.500 ou 5.600 os membros das igrejas unidas na Convenção e 73 ou 74 igrejas. A irmã Dina, se calhar, tem estes elementos mais presentes. Não sei. Mas há coisas que merecem realmente ser pensadas e refletidas. Nós precisamos de encontrar-nos numa plataforma de princípios, de valores e de verdades. Os princípios, os valores e as verdades existem. A Declaração de Fé Batista tem-nos lá. Na prática, infelizmente, nem sempre tem sido assim. Porventura, até na nossa igreja, quando falamos da Bíblia, a palavra de Deus, de ponta a ponta, toda ela, autoridade suprema, em matérias de fé e prática, eu imagino que haverá membros da nossa igreja que não chegam aí. E se sendo a nossa igreja uma das que poderão considerar-se uma das igrejas de referência em Portugal, como vai o resto do mundo, irmãos? O mundo é pesado demais sobre o cristianismo bíblico hoje em dia. Eu não quero fazer propaganda do meu livro Coragem de Ser Biblicamente Cristão, mas eu gostaria que este livro fosse lido por todos os cristãos evangélicos em Portugal. E que fosse digerido, porque é um livro de apologia da fé bíblica e é um livro de testemunho, de evangelização. Eu sinto que, e há tantas outras obras que irmãos e irmãs de cá ou de outros países têm escrito obras extraordinárias. Mas estaremos nós em condições, espiritualmente falando, de nos sentirmos totalmente transparentes para nos expormos diante da palavra: Senhor, a minha vida é esta, encontra-se neste estado hoje, e a tua palavra diz isto, e isto, e isto, e isto. Eu não tenho méritos nenhuns, eu não mereço sequer ir para o céu, não mereço sequer a tua atenção. Senhor Jesus, deste a tua vida por mim, e eu estou a ser ingrato e infiel. Enquanto as igrejas não chegarem a esse ponto, irmãos, e não passarmos por um verdadeiro avivamento espiritual, de vida, de doutrina, de fé, de amor, de consagração, não sei. O mundo é pesado demais.
O mundo tem entrado por descaminhos tremendos. E não me digam que são coisas de hoje, que a sociedade avança e evolui. No século II já houve gnósticos, já houve nonatistas, portanto já houve carismáticos e já houve liberais. E houve-os ao longo do século, mas houve um rastro de sangue, de gente fiel, que porventura não estaria ligada a ninguém nem a nada, senão à palavra de Deus. E que foram mantendo, desde as origens até hoje, a verdade do Evangelho intacta. Nós precisamos de dobrar os joelhos, de chorar os nossos pecados, de rever a nossa vida, de ver com quem é que podemos fazer alianças, com quem é que podemos conviver e não conviver, em que circunstâncias é que podemos viver os princípios e os valores da palavra de Deus, em termos de ética cristã, em termos de doutrina bíblica que alguns não querem, mas que é base, é fundamento, é elementar. Enquanto não chegarmos todos unidos a este lugar, e quanto eu gostaria de ver irmãos e irmãs de todas as frentes de colaboração a encontrarem-se, mesmo mantendo as suas estruturas, mas encontrarem-se para orar, para pensar, para refletir junto. Este mundo tão incrédulo, tão politicamente correto, política social, culturalmente dizem correto, que é o suprassumo da incorreção. Porque a cultura do presente século mau é uma contracultura. Vai contra todos os princípios e valores que a Igreja alimentou ao longo de séculos e de mais de um milénio. Apesar de todas as provações e perseguições, houve sempre quem defendesse esses princípios e valores. Imagina, irmãos, estava a referir e acabo com isto. Na nossa convenção, seremos 5.600, tantos quantos éramos em 1999. Mas hoje não deve faltar muito para quase metade dos membros das nossas igrejas serem brasileiros ou africanos. E se é assim, nós estamos radicalmente a perder a presente geração. Os nossos jovens estão a deixar igrejas, entram no ensino superior e desligam-se, andam nas igrejas, mostram-se às vezes muito santos, em encontros de adolescentes e de jovens, mas depois a vida deles será diferente dos outros. Eu tenho conhecido jovens e ouvido jovens, e sou dos mais ignorantes nestas matérias, que iam para jovens de igrejas, membros de igrejas, que iam para as discotecas aos sábados, iam diretamente da discoteca para a escola dominical. Irmãos, nós não somos santos. Nós proclamamos uma santidade que não se vive na realidade, naquilo que é a globalidade da nossa realidade cristã. Assumamos isso. E se, eu uso aqui um paralelismo, na medicina, quanto mais médicos, quanto mais especialidades temos, quanto mais inteligência artificial temos, mais doentes, mais hospitais, mais tudo e mais doenças que se multiplicam e contramultiplicam constantemente e deixam baralhados os mais entendidos dos médicos. Situação semelhante acontece no mundo cristão, irmãos. E de tal maneira que só chorando mesmo e harmonizando-nos em Cristo, abrindo as portas do diálogo, do amor, da fraternidade, da longanimidade, é que nós podemos chegar realmente ao ponto certo. Eu posso dizer, e sem praticamente errar, que há várias denominações batistas em Portugal, mas não há nenhuma que não tenha os seus problemas. Nenhuma.
Mas nas outras denominações, tenho ouvido de membros simples das igrejas que ainda é pior. Agora, o que é que nós precisamos de fazer? É unir-nos, é procurarmos encontrar o nosso ponto comum de encontro e amarmos-nos verdadeiramente e agarrarmos-nos à palavra e vivermos e vivenciarmos a palavra na proclamação humilde da nossa fé. Se queremos chegar a lado algum e alguma vez alcançar o nosso povo para Cristo, temos mesmo de nos unir. Não em torno de fantasias e de encontros vãos que vão acontecendo de vez em quando e que só gastam rios de dinheiro e coisas do género. Precisamos de encontrar-nos em Cristo e mesmo sem dinheiro, desde que haja vidas, nós vamos mais. Obrigado, pastor. Nós vamos finalizar com uma pergunta, que aqui está o desafio para a oração. Nós vamos terminar esse tempo orando ao nosso Deus. Eu queria perguntar ao pastor Mário Pina. Nós aqui, os 4, somos conservadores. Ele citou aqui o grupo que foi embora, né? Mas eu não quero ir embora. Eu quero continuar servindo no país. Os 4 conservadores, de vez em quando dizem que eu sou fundamentalista, outros calvinista. São os apelidos aí que a gente recebe. Eu quero fazer isto que o pastor Alexandre Júnior acabou de dizer. Nós queremos uma igreja centrada na palavra de Deus. Queremos cooperar. Quais são os desafios para nós que queremos fazer isso? Para nós conservadores, bíblicos, que amamos a Jesus, amamos os irmãos. Quais são os desafios que ameaçam, os perigos que ameaçam a cooperação missionária? Imagine que agora já existe essa cooperação. O que poderia ameaçar isto? Poderia prejudicar isto? O pastor pode partilhar algum desafio ou outro e nós vamos terminar orando ao Senhor. Não há problema. Hoje de manhã estava a ouvir, tenho hábito de ouvir semanalmente o Dr. James White, e ele estava a mencionar também esta problemática ali nos Estados Unidos, no contexto da igreja dele, o Apologia Church, e ele estava a dizer que ele tem feito algumas conferências com o Douglas Wilson, presbiteriano, e que isso tem resultado em muitos problemas com alguns batistas, na sua maioria batistas independentes, alguns deles reformados, e pronto, ele expressou-se desta forma, que o problema essencialmente é falta de maturidade. Existe uma grande falta de maturidade na igreja. Obviamente ele estava a falar do seu contexto norte-americano, mas eu acredito que isto é algo que podemos muitas vezes experimentar no nosso próprio contexto português. Um certo orgulho denominacional, somos batistas, somos os melhores, estamos mais acertados doutrinalmente, e acabamos por não ter comunhão com outras denominações à nossa volta. A nossa experiência como igreja, pegando um pouco naquilo que o pastor Tiago Oliveira estava a mencionar, as nossas parcerias também foram, de alguma forma, estratégicas neste sentido. Nós, obviamente, privilegiamos movimentos batistas, mas temos encontrado outros movimentos denominacionais semelhantes aos nossos, que não têm o título batista, que são igrejas dos irmãos, no contexto espanhol, também nos Estados Unidos, a Igreja da Grace, muito conhecida por todos, com quem nós nos afiliamos. Estamos a trabalhar em conjunto para isto mesmo, espalhar as boas novas, levar o Evangelho até os confins da terra, porque entendemos que somos pequenos, que nunca vamos, talvez na nossa própria força ou recursos, chegar a outros lugares, mas temos encontrado nestes irmãos a paixão, o amor por espalhar as boas novas, por querer também ajudar-nos nesse sentido, e pela graça de Deus a nossa igreja tem um pouco mais de 80 membros, mas temos conseguido revitalizar uma igreja em Arruda dos Vinhos. Estamos a cooperar com outras 2 igrejas para plantar uma igreja em Vendas Novas.
Estivemos a apoiar também a revitalização de uma igreja em Cabo Verde, em São Vicente, e isso nos dá grande alegria ser usados por Deus neste sentido. Então isto para entusiasmar os irmãos a pensar como podem, mesmo sendo pequenos, estar conectados com outros e serem usados por Deus para chegar longe com o Evangelho. Eu quero agradecer a todos os irmãos, pastor Tiago, pastor Alexandre, pastor Mário Pina. As perguntas foram difíceis para responder, e não é fácil ter uma conversa dessa na frente de uma igreja. Eu agradeço imenso a vossa coragem, pastor Alexandre aqui, com a sua ousadia também, pregando, na verdade, para nós aqui, chamando-nos aqui a uma responsabilidade diante de Deus. E eu queria convidar a todos a ficarmos de pé nesse momento. Eu vou pedir ao pastor Alexandre para dirigir essa palavra de oração final. Vamos encerrar esse momento e preparando-nos para amanhã estarmos juntos mais uma vez. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Santo, 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 o Senhor dos exércitos. Tu és o Senhor da Igreja. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor dos teus santos, da vida de cada um de nós em particular. Nós estamos nas tuas mãos e queremos te agradecer pela obra que, com tanto amor e dedicação, filhos teus, aos vários níveis, têm desenvolvido, desde as origens do nosso trabalho denominacional até hoje. Agradecemos-te por tudo quanto de bom tem vindo a acontecer. Agradecemos-te porque tu nos tens assistido maravilhosamente e a tua paciência não tem fim. Agradecemos-te porque tu, Senhor, nos conclamas a cada passo na tua palavra a uma vida consagrada a ti. E nós temos falhado tantas vezes. Agradecemos-te pela bênção de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos-te por estas famílias queridas, por estes irmãos e irmãs, pelo que eles representam na vida das igrejas no nosso país, em todas as frentes da ação batista. E também queremos rogar-te por todas as demais igrejas evangélicas. Nós vivemos num país de incredulidade, num país em que ainda navegamos um tanto em águas mansas, aqui à beira-mar plantados, quando noutros países a violência contra os cristãos já começa a subir de tom. E nós não sabemos o que nos espera. O que sabemos é que o tempo é curto, que o Senhor Jesus virá e que nós queremos estar todos preparados para o receber na sua volta, se entretanto não formos ao seu encontro na glória. Abençoa a tua igreja aqui. Abençoa todas as igrejas da IBEM, todas as igrejas da associação, todas as igrejas da convenção. Abençoa todas as lideranças destas estruturas denominacionais. Ó Senhor, que de facto haja este anseio de alma de podermos ver unirem-se forças em todas as frentes, para que unidos na Tua Palavra, pelo Espírito Santo, que moveu homens santos de Deus a escreverem a Tua Palavra, e que também, Senhor, está por detrás de nós, quando a lemos, a iluminar-nos para compreendermos melhor. Ó Deus, ajuda-nos. Aviva a Tua Igreja. Aumenta-nos a fé. Perdoa-nos os pecados e ajuda-nos a sermos aqui igreja fiel. E nas demais igrejas, igrejas fiéis, que se pensem e que ajudem a pensar outros também. Que se unam nos grandes valores espirituais e que saibam fazer na hora certa
as decisões certas para fazer avançar o teu reino. Porque, ainda que as estruturas humanas falhem, a tua igreja não falha. A tua igreja, a Universal Assembleia dos Primogênitos, não falha. Nós admitimos que haja crentes e não crentes em qualquer igreja, mas na igreja de Cristo, a Universal Assembleia dos Primogênitos, não há. E nós te rogamos que nos ajudes a ser cada vez mais um em Cristo, unidos pela força do amor de Cristo, unidos pela tua palavra, unidos no anseio de cumprir o mandato do Senhor Jesus. Percorria cidades e aldeias, pregando o Evangelho, ensinando e curando todos os enfermos. E o seu coração se condoía, porque via tanta gente entregue aos seus próprios caminhos, sem vida, sem esperança. Nosso Deus, nós contemplamos um mundo que força uma alegria vã, mas a que falta a essência da verdadeira alegria. E nós queremos contribuir para um Portugal melhor, para um Portugal maior, mas sabemos que a resposta está em ti e que ela passa pelas tuas igrejas que tens espalhadas por este país e que podem fazer a diferença se unirem em Cristo, com Cristo, para a glória de Cristo e umas às outras, para fazer avançar o teu Evangelho em Portugal e no mundo. É em nome e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, com uma bênção muito especial para todos os queridos irmãos e irmãs que aqui estão, que nós tudo te pedimos e agradecemos. Amém.